vai pra ti o contato. Isso. É que a tua performance é mais... É. Tá bom. Boa noite, queridos. Tá ligado isso? Boa noite. É um privilégio poder estar aqui, né, ver tanta gente engajada e preocupada com a educação e a saúde dos seus filhos. Aquele pessoal que está ali, se quiser assim, mudar de lugar, eu fico bem agoniada, não consigo olhar para a pessoa. Então, tem lugares aqui na frente. É que como a gente é professora, então a gente, né, gosta de... Vamos ver se está todo mundo prestando atenção, gente. Isso é natural, não é impensável a gente faz isso, né? Então, bom, estamos aqui para trazer um pouquinho da nossa vivência, do que a gente passa dia a dia no nosso colégio. E nós vamos fazer em forma de conversa, né? Uma vai cortar a outra mesmo, vai ser assim, porque assim, é muito assunto. Nós vamos tentar trazer aquilo que é mais importante, e o que uma lembrar, vai lembrar a outra. Nós trabalhamos uma do lado da outra, né? A minha tosse é ouvida da sala dela, a tosse dela é ouvida da minha sala. Então, assim, a gente compartilha tudo. E é uma bênção, né? O presente do Senhor na nossa vida, a vida da Rosilene. Então, vamos iniciar o tema saúde emocional da criança. É um tema que está muito em alta, né? Principalmente nos dias em que estamos vivendo, com tudo que está acontecendo, com toda a violência nas escolas. Tudo isso tem gerado muita ansiedade, depressão, mas esse não é o fator principal. Então, nós vamos iniciar com uma pesquisa que gostaria de trazer para vocês, feita nos Estados Unidos, onde 2 grupos de família foram acompanhadas por 20 anos. Então, o grupo daqui e o grupo daqui. Esse grupo aqui tinha famílias muito autoritárias, ou que possuíam muita autoridade na casa. O certo era certo, o errado era errado. Tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para tomar banho. Você não é todo mundo vai, você não é... Sabe aquela coisa assim que os nossos pais nos educaram. E a turma do lado de cá era uma família bem liberal, bem permissiva. Se a criança não queria comer, não precisava comer. Tomava banho a hora que queria, assistia o que queria. Enfim, e os cientistas acompanharam esses grupos familiares por 20 anos. Depois de 20 anos, essas crianças crescidas, eles constataram que o grupo de cá eram adultos emocionalmente fortes, resilientes, que conseguiam enfrentar os desafios da vida. O grupo de cá se tornaram adultos frágeis emocionalmente, depressivos, ansiosos, não tinham resiliência, não tinham força para enfrentar os obstáculos da vida. Então, por este caminho, nós já vemos como a ciência já tem nos mostrado coisas que o nosso manual de vida já traz, que é a palavra de Deus. Não que ser autoritário está na palavra de Deus, mas ter autoridade, que é diferente. Sofrer influência sobre os nossos filhos com a autoridade delegada que Deus deu aos pais. Então, os pais hoje estão perdidos. As psicologias modernas, né, que diz que não pode dizer não. Ai, não posso dizer não para o meu filho que vai frustrar. Bom, precisamos dizer não para os nossos filhos. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou lá no jardim, ele disse que poderiam comer livremente, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali já foi o primeiro não. O primeiro não já foi obedecido. Os 10 mandamentos, os 6 últimos, eles começam com não. Então, tem família, e tem psicólogas e pedagogos, e, né, tantas coisas modernas e contemporâneas que dizem, você não pode dizer não, porque vai frustrar. É a psicologia positiva, né, Rose? Positiva, tem que mostrar o lado bom, mostrar para a criança, não precisa falar não. Aí tem gente que fala assim, Nós tivemos um aluno que a mãe disse para a professora que não podia falar não. Era nananina. Nananina! E eu acho até interessante, Carol, boa noite a todos.
comentar um pouquinho que essa psicologia, né, a gente falando um pouquinho das crianças atípicas, né, os autistas, as crianças que têm TDAH, então não pode falar não para o autista, não pode confrontar o autista, não, a gente deve falar não para ele também. Então, é isso o que o mundo faz, né, faz o jogo inverso, faz a gente pensar diferente, né, querer que a gente faça as coisas diferentes, mas não, até as crianças que estão autistas, elas precisam do não. Elas precisam da frustração, elas precisam disso para aprender a viver no nosso mundo, assim como as outras crianças também. Então, é importante comentar não só as crianças que não têm nenhum laudo, vamos dizer assim, né? Mas as crianças que têm, elas também precisam ouvir o não do pai e da mãe, ou de quem for, né? Então, acho que é... Quando a gente recebe alunos autistas, né, ou com outro laudo, a mãe já chega falando, não pode dizer não pro meu filho. Fala, então tu botou no lugar errado. Porque a criança precisa ouvir não. Eu gostaria que, quem tiver a Bíblia, quem não trouxe também, nós vamos ler somente 2 versículos. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem, cavalos, além de 50 homens que correm à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe havia perguntado, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Bom, esse pai aqui é Davi, né, um dos maiores reis que Israel já teve. Mas Davi ele teve um problema que foi na criação dos filhos. E Adonias, ele quis tomar o trono do pai dele, antes de que o pai dele morresse. Então, a Bíblia fala que Davi nunca o havia contrariado. Quando nós criamos filhos que nós não contrariamos, eles vão achar que eles são a última bolacha do pacote. E eles vão ser emocionalmente fracos na vida adulta. Um patrão não vai poder falar nada para ele. Um amigo não vai poder falar nada para ele, porque ele não sofreu isso durante a infância, durante a adolescência, que é quando a gente forma o caráter de um adulto. É na infância, é na adolescência. Uma criança que passa a vida inteira sem ouvir um não, sem perceber que quem guia a vida dela são os pais, ela vai achar que ela pode fazer o que ela quer. E os nossos jovens hoje, eles estão emocionalmente fracos por não ouvirem não e por viverem uma realidade virtual. Então, isso que a gente vai abordar essa noite. O quanto de limite nós damos para os nossos filhos e o quanto a realidade virtual tem minado a mente dos nossos filhos e a nossa também. E aqui essa fala, não estou demonizando a tecnologia, né, como isso aqui é do demônio. Não, não é isso. Mas é o que a ciência fala. E a ciência hoje tem falado coisas que a palavra de Deus, que se alinha muito com a palavra de Deus. Nesse final de semana nós fomos para São Paulo numa feira educacional secular, não tinha nenhum cristão lá, assim. Tinha, né? Mas eu não sei quem são. As feiras eram todas seculares. E nós fomos convidados para uma palestra com um psicólogo, que ele é dono de uma clínica de dependentes digitais. Eu nem sabia que isso acontecia. Na China, existem mais de 200 hospitais para dependentes digitais. E daqui para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que isso aqui tem causado na vida dos nossos filhos? E o quanto que nós liberamos isso e dizemos, não posso frustrar meu filho, deixa ele ali um pouquinho. Ele não tem nada para fazer, deixa ele ali um pouquinho. Enquanto ele está aqui, eu faço o almoço. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse uso aqui. O quanto a nossa falta de autoridade, a nossa falta de governo, e isso aqui tem acabado com as nossas crianças. Isso nós vemos no nosso dia a dia. Dificuldade de aprendizagem, hiperatividade, falta de atenção, falta de estímulo para o estudo, dificuldade de memorização, tudo isso por causa do abençoado. E aqui eu não estou falando de uma maneira de que vocês vão chegar em casa e jogar isso fora, não.
é usar com sabedoria, né? Tudo que nós temos, que o Senhor nos dá, precisamos usar com sabedoria. Então, agora eu vou deixar a minha amiga continuar, e aí eu vou interrompê-la de vez em quando. Muito bom, isso aí. Então, quantos aqui... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sabem o número de telefone de algum parente, da mãe, do pai, da avó? Quantos aqui sabem? De cor, salteado, assim, pá, sei. Poucos, né? Então, hoje a gente está dependente disso aqui. Quando a gente esquece em casa, o que acontece? Acaba a vida. Fica perdido, né? Como é que eu vou me comunicar? Isso é uma ferramenta boa para a comunicação? É muito boa. Né? Não precisa mais ir no banco hoje em dia pagar um boleto, a gente paga tudo por aqui, ótimo, maravilhoso. Mas o quanto isso tem nos afetado também em relação à nossa família, né? Então, eu estou numa tarde de sábado agradável, tem um sol lindo e eu lá no celular jogado no sofá. E o meu filho ali, né? No celular dele, no computador, enfim. Então, isso também afasta a gente das pessoas. A gente não pode perder isso, porque Deus, Ele nos criou para relacionamento. Então, isso está deixando a gente muito distante também das pessoas. Né? As pessoas não sabem, as crianças não sabem mais expressar emoções, não sabem mais conversar, não sabem resolver problemas pequenos, né, hoje em dia. E muito pelo uso das telas. Tá? Então, pode botar o slide para mim, por gentileza? Vou passar. Deixa eu ver só como é que está a ordem lá. Pode passar. Pode passar esse? Eu vou mostrar um vídeo, que a gente vai começar com ele no começo e ele vai terminar no final, tá, da apresentação. Só para a gente pensar um pouquinho. Pode soltar. Ai, não, mentira que não vai sair. Ele soltou antes, né? Soltou? Uhum. Ele soltou antes. Podia cantar por enquanto. Isaac e Jacó. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Acho que pegou outra parte, enfim. Aí tinha uma pergunta, né? Mas o que devemos fazer? Então, a gente vai falar um pouquinho, e aí, no final, eu passo o restante do vídeo, tá? Pode passar o próximo slide. Antes de falar um pouquinho das consequências, enfim, do uso, é importante a gente frisar o que acontece no nosso cérebro. É um pouquinho científico, mas eu vou passar bem rapidinho, prometo, tá? Mas só para vocês entenderem que não é algo que eu estou falando, ou que a Carol está falando, ou que os pesquisadores estão falando, não. É algo que acontece realmente no nosso cérebro. Tá? É um funcionamento que acontece ali, que é afetado e gera consequências para a criança, para o adolescente, para o futuro homem e mulher na sociedade. Bom, então, a internet ela não muda somente a forma como as pessoas produzem, criam, se comunicam e se divertem. Ela altera o funcionamento do nosso cérebro e é isso que a gente vai ver. Tá? Pode passar, Asaf. Então, olha só. O nosso cérebro, só para vocês entenderem, é dividido por 4 lobos. Tá? Lobo frontal, parietal, occipital e temporal. O lobo que a gente vai falar hoje, que é onde o sistema
ali de recompensas é ativado e que causa o vício em telas e outros vícios, é o lobo frontal. Tá? Então, vou falar um pouquinho dele rapidamente. Pode passar. Então, o lobo frontal ele é responsável pelo quê? Pelo pensamento, pelo aprendizado, pela memória, pela fala. Então, esse lobo ele é ativado quando a gente estuda, quando a gente conversa, quando a gente se relaciona. Tá? Então, esse sistema no cérebro, essas 3 partes do cérebro formam um sistema que nós chamamos de sistema de recompensa. Então, quando a gente está na frente da tela, do computador, do videogame, da televisão, enfim, ele é ativado. E esse sistema ele jorra um neurotransmissor chamado dopamina no nosso cérebro. E a dopamina é um neurotransmissor que ele dá sensação boa, de prazer, né, de satisfação. Só que quando ele é usado exageradamente, quando ele é usado muito, 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 ele dá o efeito contrário. Então, por isso que a gente fala que o excesso do uso das telas prejudica. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio ali, né, para que esse cérebro funcione de uma forma natural e não vá causar prejuízos, tá? Pode passar para mim? Então, conexões entre o córtex pré-frontal, né, e o núcleo accumbens e a área tegmentar fazem esse sistema, ativam esse sistema de recompensa. Então, o uso excessivo das telas afeta diretamente nesse sistema chamado sistema de recompensa. Pode passar. Já falei. Então, o uso repetitivo das telas modifica essas células e isso gera um estado químico cerebral, na qual a vontade do indivíduo em buscar cada vez mais, essa sensação de prazer ela vai aumentando. Então, quando a criança está na frente da televisão, ela quer ficar ali o tempo todo, né? Ela fica vidrada. Ela fica ali. E se vocês repararem, depois a gente vai passar algumas fotos, a criança ela fica sem, ou ela está brincando, mas ela está ali vendo, ouvindo, isso afeta da mesma maneira, tá, gente? Pode passar. Então, por exemplo, a televisão, né? Eu coloquei ali. Uma criança de 5 anos aperta o botão do controle remoto da TV e vê uma imagem que faz rir. É possível ver o sorriso no rosto dela, mas será o que acontece no cérebro dela? Né? Ela está ali vendo, ela está sorrindo, mas o que acontece lá internamente? Pode passar. Então, quando essa criança ela vê um desenho animado, o neurotransmissor dopamina envia um sinal a esse controle a esse centro de prazer, que é aquele sistema de recompensa, certo? Então, a criança ela se sente bem enquanto vê a televisão, e esse é um dos motivos que dificulta tirá-la da frente das telas. Né? Você pode ver uma criança que gosta muito de ficar na frente da TV, pede para ela fazer alguma coisa, aí ela, já vou, só mais um pouquinho, já vou lá. E aí você perde a paciência, né? É isso que acontece, porque ali está gerando algo bom, aí tu pede para ela levar o lixo lá fora. Algo desagradável, algo chato. Né? Mas é isso que acontece. Tá? Pode passar. Deixa eu falar um pouquinho sobre a TV. Aí você pode pensar, mas eu cresci assistindo TV. Bom, mas na nossa época, a gente esperava um dia inteiro para assistir aquele programa que a gente queria assistir. Tinha que esperar o intervalo comercial, ou tinha que esperar o pai terminar de usar a TV. Então, olha quantas vezes eu falei a palavra esperar. As crianças hoje não sabem esperar, porque está muito fácil, o acesso é muito rápido. Eles podem assistir o que eles querem, na hora que eles querem. Se está chato, já corre para frente, já troca. Às vezes, eles não têm paciência nem de assistir um desenho inteiro, porque está chato, vão trocar, está chato, vão trocar. Então, isso tudo, sem nós percebermos, tem trazido ansiedade para os nossos filhos. Então, a gente pensa que é o contrário, né? Porque saber esperar vai ajudá-lo a ser paciente. Né? Se eu peço, Deus, me dá paciência, eu vou ter que passar pelo processo de conseguir esperar e saber esperar. Nunca peçam. Paciência. Nunca peçam paciência, né? Porque senão... Pedir paciência, o Senhor vai nos dar, né? Provações. Exatamente, provações. Então, gente, esse negócio de esperar. A nossa geração de agora não sabe esperar. Tudo muito rápido, tudo é muito fácil. E a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar mesmo, né? Quantos de vocês souberam dessa noite de hoje por isso aqui? Isso aqui é uma bênção, uma ferramenta maravilhosa. Só que na mão da pessoa errada, na mão de criança, isso pode dar um problema bem sério. Né? A TV na mão de criança pode dar um problema bem sério. Eu comecei a estudar isso na pandemia. Até então, eu tenho uma filha de 9 anos, né?
E até então ela nunca tinha usado celular. Isso eu já achava um absurdo, dar celular para criança. Mas a TV e o desenho educativo eu dava. Eu achava, né, na minha ignorância pedagógica, achava que desenho educativo está lá ensinando inglês, está lá ensinando as formas geométricas, está ensinando os números. Eu achava que aquilo ali era mais benéfico. Só que é o contrário. Estudos mostram que uma criança pequena, que fica 50 minutos por dia, 50 minutos por dia, quase nada, é o tempo que você faz o seu almoço, na frente de uma tela, ela vai ter uma perda de aceleração, de aquisição da linguagem. Ou seja, ela vai demorar mais para falar, mais para processar os pensamentos, por conta da tela. Então, isso tudo que a Rose explicou, que acontece ali no cérebro, nós não estamos vendo, mas acontece e vai dificultar para a aquisição da linguagem. E a aquisição da linguagem é importantíssima. Né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pode ir. Pode passar. Outro exemplo que eu trouxe é o videogame, né? Então, enquanto a criança joga, o cérebro a recompensa com jatos de dopamina, que proporciona uma sensação de euforia. Então, quanto mais ele joga, mais ele quer jogar, né? E o uso frequente do videogame pelas crianças é especialmente preocupante pela propensão de tornar-se um vício. Então, assim, o videogame que acontece? Os jogos foram criados para isso, para chamar a atenção da criança, do adolescente. Então, quanto mais ele fica no jogo, mais ele quer. Agora eu vou para a próxima fase, agora eu vou. E aí, o que acontece? Quando ele perde, o que acontece com a criança, com o adolescente? Ele fica muito bravo. Porque daí, o que aconteceu? Ele se frustrou. Aí ele não sabe lidar com a frustração. Ele vai fazer o quê? Vai xingar, né? Vai ficar irritado, vai ser mal educado com você, com o pai, com a mãe, enfim, com o irmão, né? Vai gerar nele uma sensação ruim, certo? Então, a criança ela não sabe mais lidar com as suas emoções, ela não sabe mais identificar o que ela está sentindo. Né? Hoje mesmo eu converso com adolescentes e eu pergunto assim, tá, mas fala para a prof, o que você está sentindo? O que está acontecendo ali dentro? Ah, eu não sei dar um nome para isso que eu estou sentindo. Mas o que é? Eles não sabem escrever, eles não sabem mais enxergar reações, perceber reações. Eles não conseguem, às vezes, tá se perdendo a empatia também, né? De se colocar no lugar do outro. Agora eu estou só vendo a minha parte. E isso tudo, gente, é um pouco do uso das telas, que não é aquele uso saudável, né? Que a gente tem um controle, que a mãe e o pai estão fiscalizando, né? Que tipo de jogo que eu estou jogando, porque o jogo, a televisão, tudo que a criança assiste, desenho, filme, ela vai gerando um padrão de vida dentro da criança. Vai ensinando algo ali. Ainda mais as crianças, porque é muito sutil e a gente adulto, às vezes, nem percebe. É algo bobinho, mas para a criança está fazendo ligação para ela. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atenta ao que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, que música, né? As músicas também afetam isso, o nosso sistema de recompensa. Então, tudo isso vai gerar um padrão de vida naquela criança. Então, se eu não cuidar, se vocês pais não cuidarem, né, a criança ela vai chegar na fase adulta e vai ter problemas emocionais. Então, hoje, nos consultórios, os psicoterapeutas, os psiquiatras já perguntam como é que está o uso da tela deles, do seu filho. É a primeira coisa que eles perguntam hoje. Não é mais assim o seu passado, a sua infância. Faz isso. Mas, e aí, como é que está o uso da tela? O que você segue no seu Instagram? Que youtuber você está vendo? Tudo isso influencia na vida, no cotidiano. Entende? Porque a criança ela vai criando um imaginário, um repertório de imaginário na cabecinha dela. Então, tudo que ela vai tendo na infância vai gerando a visão de mundo que ela vai ter. Né? Nós carregamos muita coisa da nossa infância que hoje nós olhamos para aquilo e lembramos da nossa infância, ou às vezes nem lembramos, mas já sabemos que a porta é porta, porque lá na infância meu pai me ensinou que aquilo lá é porta. Então, a infância é o lugar onde devemos nutrir, cultivar esse imaginário de maneira muito, muito, muito saudável. Falando em jogos, esses hospitais que existem para dependentes digitais, a maioria são por causa de jogos. Ele falou vários casos de adolescentes que passam, por exemplo, 18 dias inteiros sem ir ao banheiro na frente do jogo. Porque está viciado, o vício da tela é o mesmo vício do cigarro, da maconha, da pornografia, é o mesmo sistema que acontece no cérebro. Tá? É, né? E
E, além disso que os jogos têm dado hoje para os jovens, eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Então, pior ainda mais. Então, os pais e mães estão sofrendo demais com tudo isso, de ver um filho trancado no quarto há dias, usando fralda ou defecando na calça, porque está viciado na tela. E isso acontece muito. Eu fiquei pasma quando eu vi o hospital, as pesquisas e vídeos de pessoas relatando que isso aconteceu com ela, né? Então, nós temos que cuidar muito. Ah, mas é só um joguinho inofensivo. Mas agora ele só tem 5 anos? Começa lá atrás. Não é quando ele tiver 20 anos. Fora que a pessoa... Eu não sei vocês, mas na minha época que eu estudava, os jovens tinham... eu vou trabalhar, vou me esforçar, trabalhar para alcançar os meus objetivos. Na minha época era assim. Agora não é mais assim. Eles não têm mais objetivos. Porque está tudo tão legal, está tudo tão fácil. Isso aqui dá tanto prazer que não tem mais um objetivo lá na frente de alcançar alguma coisa que seja válida para a vida, que vai ajudar pessoas, ou que vai me satisfazer, uma viagem, morar fora. Eles não têm mais isso. Porque isso aqui é uma realidade que eles não vivem, né? Então, uma criança que se sente feia, um adolescente que se sente feio, que se sente que não é amado na sua casa, ele vai criar um avatar, um personagem, na qual ele vai jogar, e lá ele é muito forte, lá todo mundo gosta dele, lá todo mundo fala com ele, diferente da vida real. Então, ele vai criando esse imaginário, essa fantasia, num mundo virtual. E a vida normal, a vida do cotidiano, vai ficando doente. Eles não têm mais conversa com pai e mãe. As famílias não sentam mais à mesa, sem o celular. Isso tudo, gente, são pequenas coisas, mas que afetam a saúde emocional dos nossos filhos e a nossa também. Nós também precisamos olhar no olho, conversar, perguntar como foi o dia. Mas fica todo mundo, cada um no seu quarto, cada um ali na sua cadeira, parece uma lan house, todo mundo no seu celular. Então, se quiser continuar falando. E é até engraçado, vou complementar, Carol, que eu botei uma meta na minha vida e eu não botei data de limite, assim. E no começo foi bem difícil, porque eu me via muito viciada no Instagram. Aí eu ficava rolando lá, mas não via nada, só ficava rolando, porque o dedinho não é viciante, o dedinho até viciou. E eu ficava lá, daí eu falei assim, cara, eu preciso parar. E aquilo me fazia mal, porque eu seguia pessoas e eu falava assim, nossa, eu tenho que ser assim para eu ser aceita. Eu, com 28 anos, pensava assim, eu vou ser assim, meu cabelo tem que ser assim, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que falar assim para eu poder ser aceita no meu grupo, né? Então eu falei assim, não, preciso dar uma afastadinha. E já vai fazer quase 1 ano que eu estou sem rede social nenhuma, gente. E é muito engraçado quando as pessoas que saem comigo, aí eu fico assim, né? E a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, eu gosto de sentar, de conversar, de olhar no olho, né? E aí as pessoas sentam comigo na roda, fazer um lanche, enfim, e elas estão no celular. Daqui a pouco elas param assim. Aí eu lá, né, vegetando, porque... Aí elas falam, a Rô está sem celular, vamos conversar, gente. Aí elas largam o celular. Então, assim, hoje, quando eles saem... No começo era difícil eles terem essa noção. Hoje eles já saem e opa, vamos conversar, vamos interagir. Ou precisa me mostrar alguma coisa? Me manda, me mostra, né? Para eu vivi alienada, vivi. Tem coisas que eu sinto falta, porque tem muita informação. Hoje está muito fácil de informação. Isso é um privilégio que a gente tem também, né? A gente consegue acessar algumas coisas que são importantes. Mas eu via o quanto isso me afetava emocionalmente. E eu vejo isso nas crianças em que eu atendo, em que eu converso lá na escola. Né? Esse tempo atrás, 2 meninas chegaram na minha sala e falaram assim para mim, prof, eu estou sem comer. Eu falei, o que aconteceu que você está sem comer? Você está doente? Aí elas falaram, não, porque a gente está gorda, né? Então a gente entrou no regime. Eu falei assim, tá, mas sem comer? Ela falou, sim, nós estamos sem comer desde ontem, tal hora. Eu falei assim, gente, não, vocês não estão gordas. Vocês, né, são meninas normais, não tem excesso de peso. E são meninas muito magras, assim, e se viam gordas. E eu falei assim, vocês estão... Que tipo de coisa vocês estão vendo na internet? Porque isso tudo influencia. Né? E os pais não sabiam disso. Então, quando eu conversei com os pais ficaram assustados. Falaram, Rose, eu não sabia que a minha filha estava assim.
Falei, pois é, ela está assim, então vocês precisam fiscalizar o que ela está vendo, o que ela está seguindo. Instagram não tem que ser aberto, gente. Não, ela não deve aceitar qualquer pessoa, nem seguir qualquer pessoa. Vocês precisam estar ligados nisso, porque as crianças elas vão gerando padrões, né? Então, hoje a gente vê as meninas que arrumam o cabelo igual a da fulana, se vestem, se portam, falam igual aquele personagem. Então, tudo isso vai influenciando a vida deles, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento às telas, tá? Porque isso vai gerar uma dependência e vai gerar sentimentos, né, de depressão, de ansiedade, de frustração. Né? Eu não sou bonita, eu sou feia, meu cabelo não deveria ser assim. Né? Então, isso é muito importante a gente ficar ligado. Falando em redes sociais, isso até para nós, né, como a Rose falou, nós também ficamos ansiosas. Imagine uma criança, um adolescente que não tem maturidade e que está lá postando a sua vida, esperando likes, porque na vida real ela não tem like. Na vida real, na escola, ninguém fala com ela, mas na rede social, ela é a sua melhor versão. Então, lá ela fica esperando. E daí a ansiedade de esperar like, de esperar comentário. E aí, quando vem um comentário depreciativo, né? Um cyberbullying, por exemplo, aí que a depressão vai lá em cima. Né? Porque daí a internet, apesar de ter lei, de ter regulamentação, mas é tudo muito terra de ninguém. Cada um faz o que quer. Então, seu filho ele pode estar recebendo muito bullying, muita coisa horrível, e você nem sabe. Às vezes, ele está sofrendo por causa disso, e você nem sabe. Então, a rede social ela é uma vida de mentira, uma vida de fachada. Né? E até nós, adultos, como a Rose falou, ai, meu Deus, a fulana é tão feliz, né? Gente, vocês acham que a fulana vai colocar os perrengues dela no Instagram? Não vai? Vai colocar aquilo que é bom, aquilo que é legal? Ninguém faz isso. Né? Colocar as suas dificuldades ou os seus pecados. Ai, olha, eu sou assim mesmo. Quem que vai fazer isso? Ninguém vai fazer. E aí a gente idealiza um estilo de vida que não existe. Imagine as crianças e os adolescentes. Adolescente ele já está na fase de querer pertencer, de querer ser aceito no grupo, né? Por isso que existem tantas modinhas. Na minha época eram os emos, né? Todo mundo com o cabelo aqui, olho preto, tal. Então todo mundo quer participar de uma tribo, quer se sentir pertencente. Então, nas redes sociais isso é muito mais aflorado. Então, quanto menos ou nada, melhor. Pode passar, que a Carol já falou sobre isso. Então, a Carol também já falou sobre isso? Pode passar? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Quando as crianças procuram mais prazer vendo mais televisão ou jogando videogames, o nível de dopamina no cérebro se torna cada vez mais elevado. Porém, quando o sistema de prazer do cérebro é usado exageradamente, o sentimento de prazer diminui. É o caso que eu falei antes, né? Dá o efeito contrário. Então, os 30 minutos de videogame ou em frente à televisão que antes davam emoção, uma criança agora não produz a mesma alegria. Assim, ela quer jogar mais ou encontrar um outro jogo mais estimulante e começa a procurar aquela dose renovada de dopamina. Então, como a Carol falou antes, a propensão daquela criança se tornar um adolescente, um adulto viciado em outras coisas é muito mais elevado do que uma criança que não tem nada de acesso. Né? Então, ele vai procurar algo que vai dar mais prazer para ele. Então, ele vai encontrar nas drogas, na pornografia. Então, isso é muito real. A ciência confirma isso. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado também. Porque tu acha, mas é só telas, então não tem problema. Né? Hoje não fala-se tanto mais das drogas e do álcool, mas isso é algo que a gente tem que frisar também. Né? A criança, o adulto, enfim, vai procurar algo que vai dar prazer para ela. Então, ele vai em busca disso. E as telas intensifica essa busca, tá, por prazer. Pode passar. Esse é um vídeo bem legal, que explica certinho o que funciona no cérebro, tá? Como funciona de uma forma divertida, assim. Pode passar para mim, por favor. Apaga a luz. Acho que vai acontecer a mesma coisa que outra. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido? Que eu não estou me ouvindo direito. Tá? O que será que acontece no cérebro da criança quando ela está assistindo televisão?
acontece? O que será que acontece no cérebro da criança quando ela está assistindo televisão? Ao mesmo tempo que ele tá assim, Ele também fica assim. Dopamina, 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 dopamina! Eu quero dopamina, eu amo dopamina, eu amo. E aí, quando a gente tira esse estímulo de tela da frente da criança, que é o que está oferecendo dopamina, pega um carinha chamado cortisol. Eu vou eu odeio todo mundo, eu quero assistir mais televisão. Me dá esse celular. mas o que acontece com o cérebro da criança quando ela tá brincando? Ah, que maneiro, novo aprendizado. Eu preciso me esforçar para interagir com outras pessoas. Então quer dizer que essa massinha pode virar uma minhoca? Eu consigo carregar essa sacola, o meu corpo é muito forte. Meu Deus, o mundo tem infinitas possibilidades. Legalzinho, né, gente? Mas é isso que acontece, tá? As telas acabam tirando a criatividade da criança, né? A espontaneidade, o imaginário, né? De imaginar coisas, de brincar. Na minha época, um pote virava um carrinho, porque eu adorava carrinho, gente, não gostava de boneca. Mas na minha época, o pote virava um carrinho, aí eu fazia casa de palha, porque eu vivia no sítio. Então, assim, hoje em dia, as crianças não sabem mais brincar com nada. Tu dá algo para ela, nada vira brincadeira. Então, as telas acabam tirando a criatividade da criança também nisso, né? No brincar. E depois, lá, produzir um texto para escrita. Então, tudo isso as telas vão tirando aos pouquinhos da criança e do adolescente. A gente tem o costume, quando a criança fala assim, ai, mãe, não tem nada para fazer. Ai, dá, então vai. Não tem nada para fazer. Ai, mãe, que tédio. Gente, essa é a hora que realmente tem que ficar no tédio. Porque no tédio ela vai criar possibilidades daquilo que pode gerar prazer para ela. Então ela vai inventar uma brincadeira, ela vai fazer sujeira na sua casa, bagunça, vai, mas faz parte da infância. Ela precisa passar por esses processos para ser um adulto que vai conseguir resolver problemas, que vai ter resiliência. Então precisa passar pelo momento do tédio. Se em todo o tempo livre nós ficarmos dando isso aqui, ou televisão, Netflix, seja o que for, a criança não vai passar por esse momento e não vai ser criativa. E isso influencia lá na alfabetização, lá na hora de escrever um texto, não tem repertório, porque o que ela assiste foi. Tem uma pesquisa feita, eles pegaram uma classe de crianças, dividiram, e deram um tema para eles pesquisarem. Metade da turma pesquisou onde a gente pesquisa hoje, no Google. Pensa quanto tempo eles levaram para pesquisar. Eu acho que não deu 10 segundos, né, dependendo da digitação da criança. O outro grupo precisou ir na biblioteca pesquisar naquele tema. Então, eles procuraram um livro, eles olharam o índice, aí eles tiveram que abrir, procurar, ler, não é esse, e, enfim. Ok, fizeram a pesquisa. 30 dias depois, foi questionado a eles sobre qual tema era a pesquisa. 90% das crianças que pesquisaram no Google não lembravam qual o tema da pesquisa. E, no outro, ao contrário, 90% das crianças que pesquisaram na Barça lembraram qual era o tema e aquilo que eles aprenderam na pesquisa. Então, isso aqui, ele nos dá uma sensação de que nós temos muita informação e muito conhecimento. Mas tira isso para ver. Né? Então, hoje, nas escolas, por exemplo, não se ensina mais caligrafia, porque ninguém mais escreve, só digita. Gente, a habilidade da escrita, ela trabalha muita coisa no cérebro. A gente precisa ensinar as crianças a escreverem letra cursiva? Sim, precisa. Porque isso faz parte da habilidade de escrita, da habilidade de imaginação. Então, não é só digitar. E outro dado importante é que as escolas que investiram muito em digitalização, em tecnologia, hoje estão fechando as portas. Por quê? Porque não gera aprendizagem. E os pais estão percebendo isso. Então, escolas que investiram em lousas digitais, em livro digital, a criança não tem mais livro físico, achando que estava dando melhor para as crianças, hoje estão fechando as portas, estão falindo. Por quê? As crianças não demonstram resultado de aprendizagem.
né? Então, quando nós lemos aqui, nós lemos rolando. Então, pouca coisa fica no nosso cérebro. Quando nós vamos estudar no papel, que nós pegamos uma caneta, um marca-texto, um post-it, e aí a gente olha, a gente imagina, a gente não tem esse negócio de ficar rolando, porque o negócio de ficar rolando vicia. Ele é igual um caça-níquel. Ele é viciante, ele foi projetado, arquitetado para isso. Tem muita gente lá, enquanto a gente dorme, lá no Vale do Silício, trabalhando, para que a gente fique viciado nisso aqui. Depois nós vamos falar sobre o Vale do Silício. Mas olha só quanta coisa o que o mundo digital tem nos oferecido. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, principalmente para as crianças e adolescentes. Pode passar. Gente, essa foto ficou muito estranha, né? Gente, vamos lá. A dona Stevens, ela é fotógrafa e ela fez um projeto fotográfico com crianças em frente à televisão. Qual que é o objetivo dela? Eu queria que as pessoas pensassem sobre o papel que a tecnologia representa na vida das nossas crianças. Então, o que ela fez? Ela selecionou algumas crianças, pediu autorização para os pais, né, explicou como é que ia ser, e os pais autorizaram, ok. Aí, o que ela fez? Ela pediu para a criança escolher um desenho, algo que ela gostasse de assistir. A criança foi lá no Netflix, escolheu o que ela queria assistir, e ela colocou a criança para assistir na frente da tela. Ela ficou atrás da TV, com a câmera fotográfica, fotografando a criança. Ela falou que teve momentos que a criança nem percebeu que ela estava ali. Que ela ficou ali tão atônica, tão vidrada, que ela podia fazer qualquer coisa. Ela podia sair, a criança nem ia perceber ela. E aí ela registrou as fotos, e ficaram fotos assustadoras. Mas eu trouxe porque é importante vocês repararem como é que as crianças ficam na frente na tela da sua casa. Como é que elas ficam? Como é que elas reagem? O que será que está passando na mente delas, né? Elas estão brincando, elas estão copiando a fala, né? Então, eu achei muito importante esse projeto e interessante, né, na verdade. Pode passar, Azaf. Pode ir passando devagarzinho, tem mais fotos. Olha isso. Assustador, né, gente? Mas elas ficam mesmo assim, tá? Elas ficam vidradas mesmo. E aquilo lá no cérebro tá a todo vapor. Imagina, todo vapor. Por isso, quando a gente tira a criança da tela, a criança fica ansiosa, né? Ela fica correndo para lá e para cá, e fica andando, e fica agitada, e não sei o quê, e vai. Por isso que, hoje em dia, a tendência nas escolas, né, Carol, a gente tem visto muito isso, as crianças ansiosas, gente, elas não conseguem parar, elas não conseguem ficar sentadas num lugar, prestar atenção, elas não conseguem. E a gente vai conversar com elas, e aí, o que você faz em casa? Qual que é a sua rotina? A gente pergunta para elas. Eu venho para a escola, depois eu almoço, faço as coisas de casa, aí à tarde eu fico no computador, aí eu fico vendo TV. Né? Esses dias um adolescente falou que como ele estudou para a prova, quer comentar, Carol? Eu perguntei como, na hora do recreio, a gente fica lá conversando com os adolescentes, né? Daí fulano estudou para a prova trimestral. Estudei. Estudei. Tá, me conta, então, como é que você estudou? Primeiro eu fui jogar um pouquinho, né? Aí eu joguei, aí depois eu peguei o livro, li, dei uma lida, aí depois eu voltei pro jogo. Aí joguei mais umas 2 horas, aí eu voltei pro livro, então eu estudei bastante. Então ele ficou nesse vai e vem do livro umas 3, 4 vezes. Pergunta a nota da pessoa. Gente, não consegue. Porque ele está ali dando uma lida, como diz ele, mas a cabeça dele está no jogo. Porque a prioridade dele, o prazer dele, está no jogo. Imagina se ele vai aprender alguma coisa lendo. Né? Isso aí. Pode passar para mim. A gente vai falar... uma curiosidade, achei bem legal quando eu li esse artigo. Por meio de ressonância magnética, os neurocientistas eles mapearam o crescimento do cérebro em crianças e adolescentes. Então, eles perceberam que os circuitos do cérebro frontal, que controlam, né, a atenção e ele se desenvolve mais rápido entre os 3 e os 6 anos. E o segundo ciclo de formação da sinapse ocorre no cérebro pouco antes da puberdade. Então, por volta dos 11 anos nas meninas e dos 12 anos dos meninos. Então, esses são os 2 picos onde o cérebro está mais
com mais neurônios ali disponíveis para a criança aprender. Então, por isso que a gente fala na primeira infância que é importante colocar a criança a fazer uma música, tocar um instrumento, botar ela para estudar um outro idioma, porque ela vai aprender mais rápido, né? Porque imagina, está fresquinha. Os neurônios novos eles estão disponíveis para ser usados, né? Então, quando a gente põe uma tela para a criança ver, os neurônios são derretidos, indo embora, e aí vai, né? Então, é importante isso. Então, segundo alguns especialistas, esse é um momento particularmente importante de desenvolvimento capaz de impactar a criança pelo resto da vida dela. Pode passar? O Dr. Jay, do Instituto Nacional de Saúde Mental, ele comenta, né, essa pesquisa, ele diz assim, nossa hipótese principal é o princípio do use ou perca. Então, se o adolescente ou a criança, né, estiver aprendendo música, praticando um esporte ou estudando, aquelas são as células e conexões que ficarão ligadas permanentemente. Então, ele vai ser um indivíduo muito mais desenvolvido, né, vai querer buscar um trabalho, vai querer se formar, vai querer continuar a vida, vai ser um bom pai, uma boa mãe, no futuro vai querer formar uma família, né? Se estiverem deitados no sofá, jogando videogame ou assistindo TV, aquelas são as células e conexões que vão sobreviver. Então, a geração da era digital passa, em média, 8 horas por dia diante das telas. Se o seu filho faz o mesmo, pergunte-se que tipo de células e conexões cerebrais moldará o futuro dele. Você vai querer uma criança, um adulto responsável, que depois, né, que tem a sua idade, vai procurar um emprego, vai querer fazer uma faculdade, vai querer formar uma família, ou você vai querer um adulto, uma filha que fica na tua casa, sem responsabilidade nenhuma, pulando de emprego em emprego, né, porque nunca está bom, nunca está satisfeito, e aí isso vai. Né? Qual é o adulto que você quer? Né? O que você quer para os seus filhos? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode passar. Então, segundo o Gary, a atual explosão da tecnologia digital não está apenas mudando nossa maneira de viver e de nos comunicar, mas também está alterando o nosso cérebro de forma rápida e profunda. Então, vai afetar. Tá? A gente acha que não, mas afeta sim. Tá? Pode passar. Não sou eu que estou falando, né, gente? Eu busquei bastante pesquisa para fazer, e livros também. Então, vamos falar um pouquinho sobre as consequências. Então, diversos estudos têm apontado atrasos cognitivos e de linguagem associados ao uso excessivo das telas na primeira infância. Época importante na organização estrutural e na plasticidade cerebral, sobretudo dos menores. Então, é a época mais importante, é a base da nossa vida. Né? Eu sempre falo, até hoje eu falei para um paizinho assim, que a infância ela é a base. Então, tu vai instruir a criança, você vai orientar, você vai educar, você vai falar não, você vai falar o que é verdade, o que é mentira, enfim, você vai botar a teoria na mente dela. Teoria, 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 teoria. A adolescência é a fase do teste, é a prova. Então, ele vai ser provado ali. Então, se ele não tem uma base bem firmada, ele vai ser um adolescente frustrado emocionalmente, um adolescente dependente de vocês, um adolescente cheio de questões mal resolvidas, porque ele não teve uma boa base. Né? Mas, se você já passou dessa fase, ai, Rose, e agora? Já passou da criança, né? Meu filho já é adolescente, o que eu faço? Tem volta? Porque Deus ele é tão perfeito, gente, que ele colocou um mecanismo no nosso cérebro chamado neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro ele se modula. Ele é que nem uma massinha de modelar, sabe? Ele vai se modulando com aquilo. Então, você ainda tem tempo. Né? Então, corra atrás da educação do seu filho. Cortem, privem ele de algumas coisas. Não é por mal dele, gente, é por amor. Explique para ele que é por amor. Quando você vai falar sobre telas, não fala assim, não, agora você vai ficar sem. Não, chame ele, vem aqui, vamos sentar, pega lá a pesquisa, olha aqui o que acontece. Busca coisas que não é só você falando. São outras, o mundo inteiro está falando sobre isso. E, às vezes, a criança não dá importância, muitas das vezes. Né? Porque meu pai é chato mesmo, minha mãe só briga comigo, porque eu não posso fazer o que eu quero. Não, tem algo realmente que acontece no seu cérebro e é por amor que eu vou corrigir ou punir você em relação a isso. Né? Tem que ficar muito bem... a gente tem que trabalhar com o coração deles, né? Não só com o comportamento. Então, se eu quero que esse comportamento não se repita, eu tenho que instruir ele certo, da maneira certa.
Não é muito distante. Então, assim, é o que você falou, é o que a gente tem que trazer para o coração. Né? O meu filho estuda aqui no instituto e a professora falou assim, faça uma cartinha e tal. E aí ela entregou essa cartinha para nós. Então, o que estava escrito? Que minha mãe não me dá atenção. Eu tenho um filho que é bebezinho. Então, lógico, a gente sensibiliza, a atenção vai mais para ele. Então, assim, a gente tem que olhar, cheirar, abraçar, ver o que está acontecendo. E é isso que vocês falaram. Privar, não deixar tudo. Porque se você deixar, vai rolando e quando você vê, para voltar. E esse psicólogo fala que educar dá trabalho, mas não educar dá mais trabalho ainda. Com certeza. E falando de tecnologia, nós ainda não falamos, e nem vai dar tempo disso, para falar do conteúdo que se assiste. A gente está falando da tecnologia, da tela, né? Falamos um pouquinho da rede social. Mas o conteúdo, gente, acho que não precisa nem falar, né? Então, esses jogos aí têm influenciado muito as crianças. E tem muitos cristãos jogando esses jogos. Tem criança jogando com o pai. Então, lá na escola, a gente está falando com a criança, e a criança disse que teve um pesadelo por causa do jogo. Ai, prof, mas o meu pai joga comigo até de madrugada. Gente, tem alguma coisa muito errada. Esse psicólogo ele falou que daqui 30 anos, a geração lá do futuro vai olhar para nós e vai falar assim, que porcaria que eles fizeram. Eles não perceberam a porcaria entrando dentro da casa deles e acabou com a humanidade. A gente não está falando de algumas sociedades. A gente está falando de humanidade, né? No geral, no mundo. E a humanidade está perdendo a essência humana. O olho no olho, o sentimento, o toque, é tudo muito virtual, é tudo muito metaverso, é um outro universo. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então, saiu o resultado de uma prova feita de alfabetização no mundo inteiro, que o Brasil participou, o teste Pearce. O Brasil ficou em 39º lugar, de 43 países. Atrás de Uzbequistão, países bem pobres, o Brasil ainda ficou atrás. E, na pesquisa feita de pessoas conectadas, a média mundial de pessoas conectadas é de 6 horas por dia. Então, mundialmente, se a gente for tirar uma média, o mundo inteiro fica conectado 6 horas por dia. O Brasil ele fica conectado 10 horas e 50 minutos por dia. Então, ele está em 3º lugar. Então, ele está em 3º lugar no conectado e está em 4º lugar de cima para baixo na alfabetização. Então, alguma coisa está errada. Né? O que os nossos jovens, nossas crianças estão acessando, conectados? Fora o perigo, jogar jogo online, que a gente nem falou de jogo online. Gente, é um perigo para pedófilo. Qualquer pessoa pode fazer seu avatar e se fingir de criança, de adolescente, e pedir foto. Acontece, tá? No mundo real. Pede foto da mãe, tem criança. Aconteceu com a gente, na nossa escola. Uma mãe foi desesperada, que a filha mandou foto da família para um cara desconhecido do outro lado do mundo, por causa de jogo. Então, isso é muito fácil de acontecer. A internet ela é um mundo sem lei. Se você entregar para o seu filho, que já aconteceu, a gente vê cada coisa. Tem mãe que deixa a criança ir dormir com o celular. E livre, ela não tem aplicativo nenhum, ela não sabe o que a filha está vendo. Filha de 8 anos. É a mesma coisa que você pegar seu filho, levar lá na Marejada, onde tem 14 mil pessoas à noite, pega o seu filho, deixa ele lá no meio e vai para casa dormir. Isso é a internet. É deixar vulnerável a qualquer coisa. Pedofilia, tudo que é porcaria, você vai deixar o seu filho vulnerável se você deixar isso aqui livre para ele. Então, muitos pais ficam sossegados. Meu filho está em casa, está lá no quarto dele. Que bom, não está se drogando, não está se prostituindo na rua, né? Está tudo certo. Não está. Às vezes, você já perdeu o seu filho. Ele já está em outro mundo. Ele já está viciado em pornografia. Ele está mandando foto, ele manda foto sua. Tem criança, gente, criança. Que entrou no banheiro, tirou foto do pai e mandou. Isso aconteceu ali com a gente. Fiquei com pena da mãe, coitada. Então, acontece. Outra mãe que chegou assim, a diretora me ajuda, eu não sei o que está acontecendo. Ela pegou o tablet da menina, 8 anos.
Ela ficou 15 minutos para colocar a senha, que ela não sabia a senha do tablet da filha de 8 anos. Depois que ela conseguiu descobrir a senha, ela foi olhar as conversas. A filha estava namorando outra menina de 8 anos e mandando vídeo pornográfico. E a mãe não viu, a outra mãe também não viu. É muito rápido. E, às vezes, eles são tão espertos que eles olham o vídeo e já apagam, para a mãe não perceber. Então, o monitoramento tem que ser 24 horas. Se você não está a fim de monitorar, tira. Tira, como Jesus disse, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Arranca. É melhor você fazer isso agora, vai dar trabalho agora, mas o seu filho vai ganhar o seu coração depois. Pode passar. Bom, na interação digital, a resposta é rápida e pronta, o que deixa pouco lugar para investigação, imaginação, apreensão e interpretação dos conteúdos que vão sendo apresentados. Tais habilidades tão necessárias e importantes para a leitura vão sendo pouco a pouco desestimuladas e atrofiadas em exposição prolongada às telas, sobretudo quando não há uma supervisão de um adulto durante esse uso. Então, o que a gente já comentou antes, né, a habilidade de leitura, de escrita, de interpretação, tudo isso afeta a criança, né? Ela não sabe mais ler, não sabe mais escrever, ela não tem gosto pela leitura, né? Porém, a gente também tem que ficar ligado nas leituras. Porque, há um tempo atrás, eu peguei um livro de uma menina, falei assim, deixa a prof ver esse livro, que eu não conhecia, era um livro de romance. E classificação de 12 anos. Eu fui olhando o livro dela, daí eu abri numa página que ela grifou, assim, um parágrafo. E era um parágrafo que não falava explicitamente, mas falava sobre sexo, ali, incutido. E aí eu chamei e ministrei com ela, falei, então, por que você grifou isso aqui? Por que você achou importante? Né? Então, assim, a gente quer que os filhos leem. Queremos muito, a habilidade da leitura ela tem que ser uma coisa desde sempre, desde o ventre da mãe. A mãe tem que ler para a criança, porque isso já ativa no cérebro da criança, faz diferença no cérebro da criança, que vai ajudar ela no futuro. Então, assim, a leitura é muito importante. Porém, vocês também precisam saber que livro que eles estão lendo. Não é qualquer livro que você pode dar, mas é 12 anos. Não, mas o que ele traz incutido ali? Né? Eu até falei para a mãe esses dias, né? Eu falei assim, eu gosto tanto de dorama. Mas aí eu estava pensando, eu fiquei esse final de semana pensando assim, meu Deus, né? Se um adolescente, porque é bem inocentezinho, né? Bem fofinho, falei assim, se um adolescente meu começa a assistir um negócio desse, estimula. Ele vai querer, né? Querer mais, saber mais sobre aquilo, vai querer ter vontade de ter um namorado na idade que não é ideal, vai ter vontade, assistem. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu pensei neles, eu falei assim, Senhor, eu também estou errada, mas... Não, mas... Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eles não têm maturidade para isso. Então, eles leem qualquer... Os pais também não têm que ficar ligados nisso, na questão da leitura, né? Então, assim, é importante também ver isso, não só do digital, mas o que eles estão lendo, né, no livro. Isso também vai gerar um padrão neles, que talvez não é o padrão que Cristo quer. Né? Ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Pode passar. Então, você quer falar um pouquinho dessa imagem? Então, aqui algumas consequências que nós já sabemos, né? Problemas auditivos, de tanto usar fone na hora do jogo, ou ficar ouvindo música no fone. Síndrome de olho seco. Então, nós piscamos 9 vezes por minuto, uma média. Quando estamos na frente da tela, esse número de piscadas diminui para 4. Então, vai irritando os olhos e vai prejudicando a visão, principalmente de quem está em fase de formação, criança e adolescente. Gente, nós temos uns alunos lá na escola de 12 anos, 11 anos, eles são assim, ó. E até teve uma mãe que relatou que a filha estava com feridas nas costas, uma menina. Com ferida nas costas, do caso da postura de ficar no jogo, assim, ó, na cama. Ferida. A maioria são meninas ainda que tem essa postura, assim, por causa de jogo, né? Não dá pra ler, né? Dor nas costas, dor nas mãos, dor nas articulações, enfim. Isso fisicamente, né? Fora aqui. Pode passar, acho. Sono. O sono, mas vai falar de novo, né?
Hã? Pela rede social de Ah, felicidade. tá. Infelicidade, isso. Isso, porque quando tu tá ali na rede social, tu é feliz. Acabou a minha vida real, meu Deus, que porcaria. Então, Comparação, aqui, né? A comparação. Oi? Isso, surdez. A gente teve um caso, passou a pandemia 2020, 2021 começou a aula presencial. Nós tivemos um aluno de segundo aninho, 8 anos, 7, 8 anos, que ele chorava todo dia antes de começar a aula, igual criancinha pequenininha. Chorava, chorava, chorava. E aí, depois de 2, 3 semanas, ele chorando, eu levei para a minha sala, porque não estava aguentando ficar na sala de aula dele. Levei ele para uma sala e ele chorando, chorando. Quando ele olhou meu celular, ele... Posso ver um vídeo? Eu assim, opa... Por que tu quer ver um vídeo? Porque me acalma quando eu vejo o vídeo. Ou seja, ele passou toda a pandemia assistindo vídeo e jogando. Então, chega na sala de aula, não há criança que aguente ficar ouvindo o professor falar. Então, isso tudo vai influenciando outras coisas. Então, se o seu filho tem dificuldades na escola, dificuldade sempre aconteceu, né, gente? Mas, hoje em dia, está muito maior. E muito é por causa do vício na tela, no jogo, no desenho, por causa da dopamina. Ali, dá muito prazer. Tirou, aí é o hormônio do estresse. Isso, pode passar. Então, a diminuição das horas e da qualidade do sono, sobretudo quando as telas são usadas antes da hora de dormir, interfere na capacidade de aprendizagem e se relacionam com sonolência diurna e pioram no desempenho acadêmico. Há atrasos também na linguagem, porque as crianças dependem da comunicação com outras pessoas para a aquisição de vocabulário e desenvolvimento linguístico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sono. Pode passar, Azaf. Quer falar um pouquinho, Carol? O uso da tela antes de dormir, especialmente em criança... Ah, sim, eu não estou falando de conteúdo, estou falando de tela mesmo, né? Celular, tablet, computador, TV. Sempre que a gente fala em tela, engloba tudo isso, tá? Celular, tá? Pode ser, claro, educativo. Desenho bíblico, pode ser. Excesso de tela. Novela bíblica. Porque a tela, ela é passiva, a criança não precisa interagir. Então, é aquela coisa ali, a dopamina aqui derretendo, né? Então, o uso da tela antes de dormir... Então, tem criança, né, adolescente, que vai para a cama com o celular e fica ali até pegar no sono. O que acontece? O nosso sono ele tem um ciclo, chamado ciclo circadiano. Então, ele precisa cumprir esse ciclo para que a gente esteja bem fisicamente. Quando ele não cumpre esse ciclo, ele vai afetar a saúde. E nesse ciclo, na parte onde o sono ele é mais profundo, é que é trabalhada a memória. Então, tudo que o seu filho aprendeu no dia anterior, é ali no sono que ele vai reter. Olha que louco, gente, que é o nosso cérebro. Então, não adianta você colocar o seu filho em vários cursos, fazer inglês, fazer francês, e ele ir dormir de madrugada porque está jogando. Porque o ciclo do sono não está falando só de quantidade de horas, mas sim dormir cedo também. Não adianta ir dormir 2 horas da manhã, porque ele não vai cumprir esse sono, porque 6 horas já está amanhecendo e o corpo já entende. Então, à noite, 0. Mas vamos assistir um filme em família. Gente, tem exceções. É uma coisa intencional. Agora nós vamos sentar e assistir um filme em família. Okay. Não é um passatempo. Uma distração. Vai se distrair aqui que eu vou fazer minha prova da faculdade online. Né? Não. Mas o que eu faço com meu filho, gente? Compra massinha, tinta, macarrão. Na pandemia, onde eu tive essa... comecei a estudar sobre isso, eu zerei a tela da Malu. Desenho, que ela assistia desenho, né? Educativo ainda. Desenho bíblico. Cortei 0. Pensa, uma criança 24 horas por dia, a gente trabalhando em casa, na pandemia. Então, tinha que ter recursos. Os primeiros dias foram difíceis. Mas depois, tranquilo. O quarto dela vive uma bagunça? Vive. É uma briga sempre, né? A gente chamando, conversando, às vezes corrigindo para arrumar o quarto, porque precisa aprender a arrumar o quarto, sim, não pode ser porca e relaxada. Tem que arrumar. Mas...
Eu fico mais feliz que o quarto tá bagunçado e ela teve criatividade, ela inventou brincadeiras, ela brincou sozinha, porque sozinha, não tem irmão, do que se ela tivesse ficado 1 hora na frente da TV, quem sabe num desenho bíblico, mas ali ela criou o imaginário dela, ela vai ter repertório depois para fazer uma redação, entende? Então, precisa. Então, ver a tela antes de dormir, o seu filho vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, lá na escola, principalmente os adolescentes, né, eles chegam de manhã assim, quase morrendo. O que aconteceu, fulano? Ah, joguei até tarde, né? Então, assim, isso é quase 95% dos adolescentes. Isso acontece. Ficam jogando, os pais não conhecem, não têm conhecimento. Eu acho que essa é a palavra. Porque, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente ama o nosso filho mais do que tudo. Né? Então, a gente começa a tentar colocar em prática. É mais fácil deixar? É sempre mais fácil deixar fazer o que quer. Mais difícil é educar. Mas é preciso. Então, assim, criança pequenininha, né? De 12 a 16 horas de sono, de 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas, de 3 a 5, de 10 a 13 horas, de 6 a 12, de 9 a 12 horas, de 13 a 18, de 8 a 10 horas. Então, a criança precisa. E os pequenininhos, eles precisam fazer o cochilo. Né? Os bebezinhos, os seus cochilos, os maiorzinhos ali, 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos o cochilo da tarde. Se ele não estuda à tarde, é bom fazer um cochilinho, é importante. Ah, mas se ele cochilar agora, ele não vai conseguir dormir à noite. Balela? Tem que cochilar um pouquinho aqui, que à noite ele vai estar tranquilo para dormir. Pode passar, Azaf. Ui. Falando ainda sobre as consequências, então, o comportamento passivo da criança frente às telas pode também fomentar uma predileção por atividades que exijam menos cognitivamente, debilitando, assim, a capacidade criativa e crítica dos pequenos. Então, a preguiça, a ansiedade e a frustração são reações que podem surgir diante de atividades que requerem esforço intelectual, paciência e protagonismo delas. Então, o que acontece? A criança, quando vai fazer alguma atividade que exige um pouquinho mais de esforço dela, já é cansativo. Ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, meu Deus, é muito difícil. Ela vai morrendo, né? Vai empurrando. Então, assim, isso tudo faz com que o uso excessivo, né? Quando a gente usa o excessivo das telas, vai acarretar a criança. Outra coisa que também acontece é a abstinência. Assim como o usuário ele tem abstinência quando tira, né? A tela é a mesma coisa, gente. Depois a gente vai passar um vídeo de uma criança que ela teve uma reação à abstinência da mãe, né? Por ter tirado a tela da criança, ela destruiu a casa inteira, né? Ou ela agride os pais. Então, tem tudo isso, tá? Pode passar. Então, a superestimulação presente nos meios digitais e a obtenção de respostas imediatas interferem negativamente na capacidade de atenção e na habilidade de saber esperar, contribuindo para impulsividade, hiperatividade, baixa tolerância às frustrações, irritabilidade e estresse. Então, por exemplo, a criança precisa criar alguma coisa. Hoje é muito fácil, né? Vai lá dar um Google, aparece lá a criatividade. Não, deixa a criança criar, deixa ela pensar. Eu preciso escrever uma carta. Como é que eu vou escrever uma carta? Deixa ela criar o desenho, deixa ela fazer a cartinha. Né? Então, hoje, o Pinterest é bem famoso, né? Tudo tem lá. Né? Então, isso também nos afeta, não deixa a gente criar coisas novas. Né? Sobre a paciência, quantos de nós vamos numa lanchonete, num restaurante, você lá vê a criança, né? Ela já chega assim, ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela, ela já senta, ela fica ali. Ela não vê o garçom, ela não vê as pessoas. Olha quanta coisa nós estamos comunicando. No caixa do mercado, né, a criança está lá. A criança não dá um bom dia, uma boa tarde, uma obrigada para a pessoa que está ali servindo. Então, tudo isso afeta a vida social da criança. Quer falar, linda? Pode falar um pouquinho mais alto? Não? Ela não quer. Interagiu.
Ai, que lindo. Mas português não fala. Exatamente. Exatamente, verdade. E até a crianças que têm autismo, TDAH, né? Isso também influencia, porque a gente tem uma visão do autista, né? O autista aprende muito no visual, então eu vou botar ele na frente da televisão, vou colocar ele ouvir inglês, ver as imagens, tudo muito nas telas. Quando tira essa criança típica das telas, gente, é frustrante. Elas ficam irritadas, elas choram, elas gritam, elas fazem birra, né? E a criança hiperativa, ela fica agitada, ela não consegue parar, né? Então intensifica ainda mais. Então a gente também precisa pensar nisso, né? Quem tem filhos que tem algum laudo nesse sentido, as telas não é um recurso indicado, tá? O visual é o concreto, ele pegar na mão, ele brincar com a massinha, ele fazer coisas no concreto, no visual concreto, não nas telas, porque isso prejudica e ainda intensifica mais as questões dele, tá? Então é importante também a gente frisar isso. E as crianças pequenas, há um tempo atrás, uma escola legal, uma creche legal, é a que tem TV na sala. Cuidado! Cuidado com a TV na sala, porque é muito cômodo para uma professora ligar um desenho, ficar no seu Instagram e deixar as crianças assistindo, porque eles ficam todos quietinhos ali na frente da TV. Né? Ou, às vezes, fazendo um planejamento de aula ali e as crianças todas assistindo. Então, fique de olho no que seu filho faz na escola, converse com ele, né? Pergunte para a professora como que é a rotina da escola, porque assistir desenho não é educativo. Não é. Então, ele tem que ser assim, um recurso, assim, quando, meu Deus, ele está doente, ele precisa ficar de cama, ok, vou deixar ele assistir um desenho. Sabe? Uma coisa intencional. Agora, deixar a criança largada na creche e assistindo desenho a tarde inteira, gente, tomem cuidado. Porque daí você vai chegar em casa e, às vezes, você vai precisar usar esse recurso um pouco, a criança já ficou 4 horas e agora mais esse tanto, imagina o tempo de tela que ela vai ter. Pode passar. Estamos terminando, tá? Então, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, as experiências adquiridas por crianças e adolescentes por meio das telas, como a aprendizagem da agressividade e intolerância manifesta nos jogos e redes, se não forem melhor reguladas, terão impacto no comportamento e estilo de vida até a fase adulta. Então, tem consequências, sim, tá, gente? Dá um efeito contrário, quando a criança é tirada nesse meio, né? Pode passar, eu acho que é o vídeo agora, né? Se eu não me engano. É. É um vídeo de um menino de 12 anos, tá? Que destrói a casa após ter o celular retirado pelos pais. Tá, tudo tranquilo. Não sabia, devia ter deixado separado, né? Tudo que tinha na casa ele quebrou. TV, computador, tudo. Até o vaso sanitário, vocês vão ver.
Eita, baby bug. Thanks, get into my job. Let's get into my job. Oh, God. Acho que é isso. A gente... Quando eu vi, eu fiquei chocada também, né? Mas a gente precisa entender que a gente não pode subestimar o cérebro da criança. A gente não pode subestimar, com meu filho, não, isso não, jamais vai acontecer. A gente jamais pode subestimar a criança, gente. Porque a gente não sabe o que acontece lá internamente. Né? Então, isso eu trouxe mesmo, eu mostro esse vídeo para chocar mesmo, porque é isso que acontece. Né? Talvez não vai ser tão intenso assim, mas vai ter um excesso de birra, um excesso de raiva, né? Uma agressão. Então, tudo isso... No passado teve um que matou o pai, né? Matou a mãe... Atirou, enfim. Atirou no pai, porque a mãe tirou o celular. Tinha 12 anos também. Às vezes, a gente se mata de trabalhar para comprar um bom celular, para comprar uma boa TV, um computador, um tablet. E a gente está afundando a nossa família junto com o nosso dinheiro. Aí a mãe precisa trabalhar fora para poder pagar tudo isso que ela comprou. Aí o filho fica o dia inteiro, né, na creche ou vem para o instituto. Você chega em casa, ele vai usar aquilo que você comprou, porque você está trabalhando para pagar aquilo lá. Então, vamos usar. E aquilo lá está afastando cada vez mais o seu filho de você, de Deus, da sua família, das relações humanas. Então, olha a burrice que está sendo incutida em nós, na nossa geração. Né? Isso que ele falou, que daqui a 30 anos, os nossos netos vão olhar para a nossa geração e vão pensar, que burros foram deixar isso acontecer. O próprio dono do Facebook, ele falou, o futuro está na mão de Deus, porque depois das redes sociais, eu não sei o que vai acontecer. Nós somos ratinhos de laboratório. Experimento social. Todos nós somos esse experimento social. E ninguém sabe o que isso vai acarretar no futuro. Pode passar. Então, em crianças e adolescentes, evidencia-se maior suscetibilidade para desenvolver depressão, ansiedade, baixa autoestima e transtorno de imagem corporal. Distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, também estão envolvidos, tá, gente? Então, tudo isso é consequência, uma das consequências do uso das telas. Pode passar. Então, sendo assim, podemos constatar que, quando utilizamos em excesso as telas, o aprendizado em todos os aspectos é diminuído. Nosso pensamento lógico, criativo e crítico é prejudicado. Nossa memória de longo e curto prazo é afetada. Então, habilidades como planejamento, estratégia de resolução de problemas, foco, persistência e atenção também é alterada. Então, é com isso, e isso comprova que o nosso cérebro está ficando cada vez mais emburrecido. Né? A gente vai ficando cada vez mais burrinho mesmo, porque não consegue mais entender as coisas, né? Não consegue memorizar mais, não consegue escrever um texto, fazer uma leitura, interpretar um texto. Tá? Pode passar. Acho que está acabando já. Então, precisamos entender que as telas não são os problemas. O problema é a frequência com que as usamos. Então, quanto mais tempo uma criança passa diante das telas, menos tempo ela tem para interagir com os pais, os irmãos e os amigos. Né? Então, elas não sabem mais se relacionarem. Né? Os nossos adolescentes mesmo, eu enfrento isso todo dia no colégio, gente. Todo dia eu chamo alguém para conversar, porque eles não sabem resolver pequenos problemas. Tudo para eles é briga, é discussão, eles não sabem mais se ouvir, sentir a dor do outro. Né? Eu sempre falo assim, tá, você falou isso, como é que você se sentiu, fulana? Você percebeu isso? Ai, não, prof, eu achei que era brincadeira. Não.
gera algo dentro da pessoa. Então, eles não sabem mais. Né? Hoje, muita conversa pelo WhatsApp. Né? Eles interpretam de forma diferente, daí já gera uma briga. Né? Se não manda um emojizinho, tu não sabe que emoção a criança está sentindo, a pessoa está sentindo, não é? Quando a gente vai mandar uma mensagem, se eu não mandar emoji, meu Deus, né? Tá muito brava. Se eu mandar a caixa alta, tá brigando comigo, né? Então a gente interpreta muitas vezes errado as coisas. Então a gente tem que ter um cuidado com isso também. Pode passar. Então, ó, em relação ao tempo de tela, né? Na minha sugestão, humilde sugestão, é 0, tá, gente? Quanto menos vocês usarem, principalmente durante a semana que eles estão na escola, 0 telas. Eu sei que é difícil, mas faça um esforcinho. Vão tirando aos pouquinhos, né? Não chega em casa e tira tudo. Não. Tira aos pouquinhos, tá? Então, crianças menores de 2 anos não devem ser usados. Crianças entre 2 e 5 anos até 1 hora por dia. Crianças entre 6 e 10 anos até 2 horas por dia. Adolescentes entre 11 e 18 anos até 3 horas por dia. Nunca virá à noite. Então, todas as faixas etárias, nada de telas durante as refeições. E o desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Então, na refeição, paizinho, mãezinha, não usem o celular também. Ignorem, deixem ele de lado, não liguem a televisão. Não, sentem à mesa, conversem. É o momento que vocês têm de interagir, de perguntar como é que foi o dia, de falar alguma coisa, de ouvir eles também. Porque hoje os pais também não conseguem ouvir mais as crianças, não têm mais paciência para ouvir eles. É muito chato que meu filho traz umas coisas tão bobas. Não, mas ouça as coisas bobas. Eles querem contar, e vocês estão ali para fazer esse papel de ouvinte, né? Porque ali vai surgir alguma oportunidade para instruir, para orientar. A gente não pode perder as oportunidades que a criança vai nos dando, né? Se ela perguntar alguma coisa, dá uma resposta, mesmo que você não saiba. O pai vai procurar e vai te dar uma resposta. Nunca deixe a criança sem resposta, porque ela vai procurar em outro meio. E aí aquele meio vai dizer uma coisa contrária ao que a gente prega, né? O que a gente vive. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Nunca deixe a criança sem resposta. Sempre dá uma resposta para ela, mesmo simples que for. E sempre ouça elas. Porque é esse momento que você vai instruir e orientá-las. Tá? Isso aqui foi um consenso da Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, isso é o que eles acham que é relativamente saudável. Só que isso não foi testado. Não deu tempo para ser testado na geração anterior para ser comprovado hoje. Esse tempo de tela é saudável. Não foi testado. Então, não deixe que o seu filho seja esse teste, esse ratinho de laboratório. E a tela aí não é celular, é tela, né? Tela. Não só celular. Tela. Tudo, qualquer tela. TV. Deu lá, 30 minutos de TV. Já contabiliza. Acabou, já contou. Né? Então, é qualquer tipo de tela. Pode passar. Acho que sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Vale do Silício. Tá? Entre a geração de empreendedores do Vale do Silício, que criaram as maiores empresas de tecnologia do mundo, muitos estão se tornando pais. E alguns estão restringindo o acesso de suas crianças a ferramentas de que muitos de nós abusamos. Então, o criador do Facebook, do Google, da Microsoft, enfim, da Apple, todos esses que são pais agora, eles restringem o uso das telas. E muitos deles nem dão telas para os filhos. Né? A gente vai passar... Pode passar, Zafi. Eles procuram escolas. Então, a maioria das escolas lá do Vale do Silício, que é lá nos Estados Unidos, não usa nada de tecnologia. Por quê? Eles programam a tecnologia para que você fique viciado. Então, eles sabem que aquilo não faz bem para os filhos. E nós aqui, em Itajaí, no Portal 2, nós, os pobres, a gente compra celular caro para os nossos filhos. Tá vendo? Então, eles que têm muito dinheiro, eles mandam a criança para a escola que tem areia no chão, que tem caderno de caligrafia, lápis e borracha e pronto. Mas nós, não. Nós temos que estar conectados. Porque o traficante não usa droga. Isso, exatamente. Exatamente. Pode passar. Então, é uma pesquisa, tá? Então, ali... Isso, muito obrigada. Só uma informação, né? Por exemplo, o Bill Gates, ele não deu celulares aos filhos até eles completarem 14 anos. E proibiu o uso dos aparelhos em almoços, jantares e antes de dormir. Né? Pode... Pode... Isso.
O executivo da Google já alertou sobre truques que sites como Facebook e YouTube usam para prender a atenção dos usuários sem que eles percebam. Então, está tudo ali na surdina, né? Tudo ali, escondido. Pode passar a próxima imagem, que daí é a continuação. Isso. E o vício nas telas, como aponta diversos estudos, apresenta riscos. Alguns deles são dificuldade de concentração, baixa tolerância à frustração, interferência na autoestima e problemas na visão e com o sono. Além disso, autores do livro Tela Escolar e vários ex-funcionários de companhias de tecnologia alertaram que o uso compulsivo do recurso acaba com a criatividade e limita as relações sociais. Então, tudo isso que a gente falou e está falando aqui é tudo em base de pesquisas científicas, né? E até os próprios criadores não sugerem, né, o uso das telas. Pode passar. Até tem um documentário no Netflix, esqueci o nome agora. O Dilema das Telas, né? Não, o Dilema das Redes. Assistam. Não sei quem assistiu, mas quem não assistiu, assiste. Pega o seu tempo de tela e assiste isso, que é bom. É muito forte, gente. Eu assisti e fiquei chocada. Então, conclusão, né? Por fim, fica a pergunta. Por que esses pais do Vale do Silício estão mantendo seus filhos longe das telas? Por que será? Porque eles sabem todo o prejuízo que causa, né? Eles criaram uma coisa, ganharam muito dinheiro, mas e aí? O prejuízo que trouxe para a sociedade, né? Pode passar. E, então, as empresas de tecnologia sabem que quanto mais cedo você acostuma crianças, adolescentes ou jovens à sua plataforma, mais fácil será se tornar um hábito para a vida toda. Então, é um hábito que a gente vai levar. Hoje, a gente não pode mais viver sem esse bendito celular, né? Enfim, pode passar. E vamos terminar o vídeo. Vamos lá. Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar. Acabou, Zafir? Qualquer coisa, depois a gente manda para a Maísa passarem para vocês. Esse vídeo é bem legal, é bem interessante vocês assistirem. Pode só passar o último slide para mim, que daí a gente encerra? Ah, travou, né? Eu trouxe um versículo. Agora eu não vou lembrar do versículo, a minha memória agora falhou. Eu falo antes, tento lembrar. Tá bom. O que ele falou ali, voltar ao básico, né? Limites claros. A criança se sente segura quando o pai diz não. Ela vai te testando, até ver se vai falar não mesmo. Porque, de primeira vista, assim, parece que ela é feliz sendo livre, mas não. Ela precisa de segurança, e isso vai trazer segurança para ela em todas as fases do crescimento. Então, como ele falou, as refeições à mesa,
sem tela, né? Nós temos que começar com isso. Chegamos em casa, tenta esconder, tenta deixar em algum lugar que você nem veja, porque também nós somos dependentes disso aqui. E isso, gente, tem afetado até a nossa vida com Deus. Quantos de nós vamos parar para orar e o celular fica... Quantos de nós conseguimos dizer não, agora não? É muito difícil. Ou então tu está lendo a Bíblia, né, no celular. Eu gosto de ler a Bíblia no celular. E aí o WhatsApp começa a notificar. Então, a gente tem que trazer ferramentas até para nós. Quem sabe tirar a notificação, tirar do vibrador, alguma coisa que não nos deixe... que não nos atrapalhe na nossa concentração naquilo que nós estamos fazendo. Tem mães que são donas de casa e não conseguem dar conta, vive nas redes sociais, vive falando com alguém, e aí a casa fica assim, aí os filhos chegam da escola, ela não deu conta de nada, ela não conseguiu fazer uma janta. Isso acontece muito, né? Então, a gente tem que priorizar o nosso tempo, cuidar do nosso tempo. Quando o seu filho for estudar, tire toda a distração, deixa o celular longe, desliga a TV. Ai, mãe, mas eu consigo estudar ouvindo música. Consegue nada. Não consegue, não vai conseguir reter. Tenha um tempo de qualidade de leitura em voz alta para o seu filho. Olha aqui uma dica, gente. Dica de ouro. É comprovado cientificamente que uma criança que ouve leitura em voz alta, de 10 a 15 minutos por dia, ela avança 6 meses no ano letivo, em comparação aos seus coleguinhas. Então, leia um livro. Não é nada caro, não é nada caro. Você não precisa gastar R$2.000 para fazer isso. Né? Ter uma educação? Não precisa ter a melhor escola tecnológica. Não precisa. Você consegue fazer isso com seu filho estudando na escola pública. Essa base em casa vai ajudar na aprendizagem dele. Então, você lê para ele, vai aumentar o vocabulário, vai aumentar repertório e vai trazer afeto. Uma criança ama que a mãe para tudo que ela está fazendo e vai ler para ela. Tá? E não importa se seu filho já tem 10 anos. Ele já sabe ler, então ele vai ler sozinho. Ok, ele pode ter o tempo dele ler sozinho. Mas essa leitura em voz alta, em família, ou o pai lê com o filho, ou a mãe lê antes de dormir, isso gera, e vai gerar memória na criança. Quando ela for adulta, ela vai lembrar desses momentos que são muito prazerosos. E, se você conseguir também fazer um devocional em família, orar com seu filho, ler um versículo e falar sobre aquele versículo, isso é muito importante. Isso. E eu trouxe no final do slide, que eu fui pegar meu celular, vocês viram, né? Porque eu não lembrei do versículo. Enfim, minha memória também falha. Isso, é isso. Em Provérbios... Isso. Passamos bastante do horário. Provérbios 4:23 fala, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, sua mente, pois dele depende de toda a sua vida. Então, a responsabilidade do coração, da mente do seu filho está nas suas mãos. Então, é você que vai determinar o que ele vai ser no futuro. Ele vai ser um adulto frustrado emocionalmente ou ele vai ser um adulto saudável, que vai conseguir viver de uma forma equilibrada, vai ter suas dificuldades, mas ele vai conseguir ser um indivíduo saudável na sociedade. Não vai ter problemas maiores, não vai ser um adulto doente, emocionalmente falando. Né? Então, a responsabilidade está na mão de cada um de vocês. Tá bom? Amém? A nível de curiosidade, né, quebrando esse momento de reflexão. Mas uma coisa que eu comentei com a Maísa, ela pediu para eu lembrar de falar. Aí eu não estou falando mais nem da tela, mas em si do aparelho celular. Algumas pesquisas comprovam que as ondas magnéticas aqui dos celulares provocam algumas alterações no nosso corpo. Então, se você ficar mais de 3 minutos falando aqui perto, tem fotos de ressonância magnética que mostram as alterações no cérebro de ondas magnéticas, era isso, né? Radiativas, isso. Então, assim, tem muita relação com câncer. Tem outra pesquisa que fizeram um acompanhamento com mães, com gestantes. Um grupo que utilizava muito o celular, deixava o celular perto da barriga, dormia perto, e um outro grupo que não usava.
As crianças desse grupo, que a mãe utilizava muito celular, 90% de chance maior de ter déficit de atenção e hiperatividade. E eu acredito que isso deve ser certo, porque o que a gente está vendo hoje de laudo de déficit de atenção e hiperatividade nunca aconteceu, gente. Nunca. Eu trabalho na educação há 18 anos, não é tanto tempo assim, mas da pandemia para cá tem intensificado muito, muito. Então, assim, até para nós adultos, nós temos que cuidar, né? Eu dormia com o celular carregando aqui pertinho no criado mudo, então a gente tem que cuidar, deixa mais longe, né? Bota despertar só na hora que vai levantar mesmo, para não ficar naquela soneca, né? E principalmente as crianças, né? Principalmente gestante, bebê, né? Quantas mães, eu fazia isso, amamentando, e eu sabia que estava errado, né? Um momento tão sublime ali de amamentação, né? De estar ali com o teu filho, pegava o WhatsApp, né? E ia ver. Então, cuidar com isso aqui. Isso aqui está viciando nós, adultos. Imagine se nós deixarmos as crianças largadas. É isso. Obrigada por nos ouvirem. De 1h30, mais de 1h30. Mas aqui é assunto que tem pano para manga, assim, daria muito mais. Lindas do meu coração. Foi bênção, né? Fiquei aqui só um pouquinho. Dá para acender as luzes agora? Foi bênção. Então, a gente já combinou. Eu combinei com a Carol, não combinei contigo. Que no próximo semestre nós vamos ter uma continuidade, né? Elas vêm com outros temas, outros assuntos. Eu sei que quem sabe alguns pais estão com vontade de me socar, né? Me bater ou bater o pastorzão, né? Porque eu joguei uma bomba na casa de vocês. Só que assim, ó, os meus filhos estão criados. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, bem criados. E sem saber disso. Então, nós estamos fazendo isso por misericórdia, por empatia, por querer o melhor para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Esse ano eu tive um caso bem triste aqui no Instituto. Eu nunca tive caso de desistência. Eu tive o caso de uma perda de vaga, que nós pedimos para a criança por alguns motivos. Mas esse ano nós começamos a trabalhar com os adolescentes. E nós passamos pela fase da abstinência. Ainda estamos passando. Eles são irritados, eles não querem obedecer, eles não aceitam regras, eles não querem estudar. Eles dizem que na escola de verdade eles não estudam, porque que eles têm que estudar aqui, a gente tem escutado muita coisa. E uma mãe veio chorando para mim, dizendo que o filho dela não queria mais vir. E aí eu perguntei, mãe, mas a gente fez alguma coisa? Não, não é nada com vocês. É porque eu vou trabalhar e ele fica a tarde inteira no computador. E aí, eu disputar vocês com o computador ganhou. Eu falei, mãe, mas e a tua autoridade? Diz para ele, não, filho, você precisa. Ah, não dá. Se eu fizer isso, ele vai se revoltar comigo. Ela ficou 1 ano na fila da vaga. Agradeceu e tirou o filho, porque o computador venceu. Isso para mim foi muito triste. Então, esses assuntos, né, que me trazem a fazer isso. Ou assim, quando a gente vai chamar a mãe, mãe, teu filho está tão rebelde aqui no instituto, ele reclama, ele briga, ele não para quieto, mas em casa ele é tão bonzinho. Aí eu falo, tá, mãe, então me fala a tua rotina, como é que é? Ah, a gente chega do instituto, ele vai para frente da televisão, ele vê uma Netflix, aí antes de dormir eu deixo ele jogar um joguinho, né, prof, porque ele está o dia inteiro na escola. Eu falei, então, mãe, como é que tu viu ele incomodar? Tu fez alguma coisa com ele? Tu interagiu com ele? Aqui nós não temos televisão, nós não temos videogame, nós ensinamos, então, isso desperta. Eu amo vocês, vocês acreditam nisso? Sim, as caras estão bem assustadas para mim. Mas eu amo vocês de todo o meu coração, né? E eu quero agradecer as meninas com uma simples lembrancinha. Assim, a Carol é nossa, então a lembrancinha foi menor. No próximo semestre, a Rosilene vem.
Ela está aqui, né? Que a Rose é a primeira vez.